Olá pessoal, voltamos aos estudos então da digitalização dos serviços. Estamos estudando agora o agente regulador, que como vimos é um órgão então, né, dentro da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Então trata-se de um órgão, né, que fiscalizar, é, vai fiscalizar e também normatizar a atividade notarial e registral no que se refere à digitalização dos serviços. Tá? Então, apenas para ilustração, né, a atividade notarial e de registros ela é exercida em caráter particular, é um serviço público, porém exercido em caráter particular. E aí exige uma fiscalização por parte do ente público, que no caso é o Poder Judiciário. Então, desenhando uma pirâmide aqui de fiscalização, temos o CNJ, fica aqui acima, né, na pirâmide, na ponta dela. E aqui embaixo, então, nós teríamos as corregedorias gerais de justiça dos estados. E também na base da pirâmide teríamos os juízes corregedores. Então, a fiscalização da atividade notarial e registral como um todo ela está sujeita aí a todos esses órgãos que eu mencionei aqui, o CNJ, o CGJ, os juízes corregedores. Tá? Então, no que se refere ao agente regulador, comecemos então pela subseção 1, que trata das disposições gerais, o artigo 220-A, o agente regulador dos operadores nacionais dos registros públicos, ONCEP, ONR, ONRCPN e ONRTDPJ, é o órgão da Corregedoria Nacional de Justiça encarregado de exercer a competência reguladora, conforme se extrai dos seguintes dispositivos da Lei 14.382 de 2002. E aí traz uma série de incisos aqui. Já falamos sobre a Lei 14.382. Não é o nosso objeto de estudo estudar a lei em si. Nesse momento estamos estudando apenas o provimento, mas depois dei uma consultada para saber o que dizem cada um desses artigos, desses dispositivos, né? Artigos, parágrafos e incisos. Então, vemos que o agente regulador, né, é o órgão, então, da Corregedoria Nacional de Justiça que está encarregado de exercer a competência reguladora, então, atuando sobre o ONCEP, sobre a ONR, sobre o ONRCPN e o ONRTDPJ. Continuando, o artigo 220b, o agente regulador funcionará por meio dos seguintes órgãos internos. Acho que essa parte é importante, né? Os órgãos internos do agente regulador. É a Secretaria Executiva, 2, a Câmara de Regulação e 3, o Conselho Consultivo. Então, apenas 3 órgãos internos compõem o agente regulador, tá? E são esses 3 aqui, a Secretaria Executiva, Câmara de Regulação e Conselho Consultivo. Indo um pouquinho mais para baixo aqui, subseção 2, trata das atividades de regulação do agente regulador. O artigo 220C competem ao agente regulador, observados os princípios regentes do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, as seguintes atribuições de regulação. Quais são as atribuições no tocante à regulação? 1. Regular as atividades relacionadas à implementação e à operação do SERP por meio de diretrizes direcionadas ao ONCEP. Então, a operação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, tá? A regulação, né, dessa atividade é uma atribuição de regulação do agente regulador. Tá? Então, sempre diretrizes direcionadas ao ONCEP, que é aquele ente, né, que vai gerir e administrar e operacionalizar o SERP. 2. Propor diretrizes para o funcionamento do ONCEP. 3. Formular propostas ao planejamento estratégico do ONCEP, o NR, o RCPN e o NRTDPJ, sempre visando atingir seus fins estatutários. 4. Aprovar as diretrizes nacionais e monitorar a execução do planejamento estratégico do ONCEP, ONR, tal. 5. Zelar pelo cumprimento do Estatuto
dessas entidades e pelo alcance de suas finalidades para as quais foram instituídas. Então, zelar pelo cumprimento dos estatutos. 6. Suspender cautelarmente e cassar a qualquer tempo, de ofício ou por solicitação, as instruções técnicas de normatização editadas pelo CONSERP e pelos demais entes aqui, tá? Então, o agente regulador ele tem esse poder de suspender aí cautelarmente e também cassar, quando for o caso, as instruções que são editadas no âmbito do ONCEP, do ONR e assim por diante. Mais tarde eu posso mostrar um exemplo dessa atividade aqui que hoje eu verifiquei. A ITN 2 2024 da ONR, ela foi suspensa em partes pelo agente regulador. Posso mostrar mais adiante. 7. Participar da elaboração dos indicadores estatísticos pertinentes à atividade registral, zelando sempre pela aplicação da LGPD. 8. Regular as atividades dessas entidades, quando necessário, por meio de diretrizes propostas pela Câmara de Regulação, né, como vimos, é um dos órgãos, após audiência com os representantes dos operadores, sempre com o objetivo de zelar pelo cumprimento dos seus fins estatutários e para o estrito cumprimento das finalidades legais dos referidos operadores nacionais dos registros públicos. 9. Zelar pela implantação do CEP, pelo contínuo aperfeiçoamento de seu funcionamento. Então, a implantação do CEP é uma parte importante aqui do serviço, né, das atribuições do agente regulador. 10. Aprovar as alterações estatutárias dessas entidades, que nós vimos, né, que toda alteração estatutária que ocorrer nessas entidades precisa passar pelo agente regulador. 11. Elaborar e aprovar o regimento interno do agente regulador. 12. Responder consultas concernentes à adequada interpretação do estatuto dessas entidades. Tá? Então, as consultas podem ser respondidas aí pelo agente regulador. Parágrafo 1º. Das decisões do agente regulador não caberá recurso administrativo. Então, vamos marcar essa aqui com vermelho, né? Importantíssimo. Fazer uma estrelinha aqui do lado. Não ficou muito bom. Vamos deixar apenas uma flecha aqui mesmo. E vamos anotar bem essa parte aqui que eu acho que é bem importante, tá? Então, não cabe recurso administrativo do agente regulador, tá? Isso é importante dizer porque alguém poderia dizer que uma decisão do agente regulador é um órgão da Corregedoria Nacional de Justiça, então caberia talvez um recurso ao pleno do CNJ? Me parece que não, né? Me parece que das decisões, então, não cabe recurso administrativo. O que cabe, o que pode vir a caber, eventualmente, é alguma medida judicial, mas recurso administrativo não cabe das decisões do agente regulador. Parágrafo 2º. Os órgãos internos do agente regulador poderão, a qualquer tempo, solicitar informes aos operadores nacionais ou convidar seus dirigentes a participar de reuniões ordinárias e extraordinárias. Nada demais aqui. Continuando. Agora, a subseção 3 vai tratar da fiscalização das entidades. Não vou ficar repetindo aqui toda hora, porque vai ficar repetitivo demais. Artigo 220-D, a fiscalização dos operadores, então, será exercida diretamente pela Corregedoria Nacional de Justiça, agente regulador dos referidos operadores nacionais dos registros públicos. Então, novamente, está falando aqui que a Corregedoria é o agente regulador dos operadores. A qual caberá, então, 1. Fiscalizar a gestão administrativa e financeira, buscando sempre assegurar a sua sustentabilidade e o cumprimento de seus fins estatutários. Tá? Então, a fiscalização, parte importante aqui do serviço. E 2. Exercer a atividade correicional, por meio de visitas, inspeções, correições ordinárias e extraordinárias, inclusive intervenções previstas na Lei Federal 8935, com vistas a assegurar o estrito respeito às finalidades dos operadores. Então, atividade correcional e fiscalização. Artigo 220-E, no exercício de funções de planejamento, fiscalização e controle, o agente regulador poderá atuar de ofício. Não vejo nada demais nesse ponto, né? Mas
típico, né, da atividade administrativa, quem estuda direito administrativo já deve saber disso. Então, a possibilidade de atuar de ofício. Subseção 4 trata dos órgãos internos do agente regulador, né, que a gente já viu quais são. Agora vamos esmiuçar um pouquinho. Começando pela Secretaria Executiva, artigo 220-F, são atribuições da Secretaria Executiva. Deixa eu só marcar aqui, né, para ficar certinho. São atribuições da Secretaria Executiva do agente regulador dos operadores. 1. Receber e processar os procedimentos administrativos de competência do agente regulador. 2. Elaborar a pauta de das reuniões, secretariar os trabalhos de competência da Câmara de Regulação e do Conselho Consultivo, formalizando a convocação a pedido dos respectivos coordenadores desses órgãos internos e lavrando as atas das reuniões. 3. Secretariar os trabalhos de fiscalização do agente regulador do ONCEP e os outros operadores de competência da Corregedoria Nacional de Justiça, quando for o caso, lavrando as respectivas atas. Então, secretariar os trabalhos de fiscalização, parte aqui da Secretaria Executiva. E 4 outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Câmara de Regulação, pelo Conselho Consultivo ou pelo regimento interno do agente regulador. Parágrafo único. A Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais de Registro da Corregedoria Nacional de Justiça funcionará como Secretaria Executiva do agente regulador. Então, temos aqui a Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registro, que é um órgão lá da Corregedoria, que funciona, então, como a Secretaria Executiva do agente regulador. Essa é a Secretaria Executiva, sem muitos comentários a fazer. Agora vamos para a Câmara de Regulação. A Câmara de Regulação do agente regulador será integrada por 7 membros, designados pelo Corregedor Nacional de Justiça. Eu acho que é importante essa informação, né, para fim de prova. 7 membros, então, tem a Câmara de Regulação e eles são designados por quem? Pelo Corregedor Nacional de Justiça. Então, como sabemos, né, o Corregedor Nacional de Justiça é o ministro do STJ. Ok? Então, ele que vai escolher aí os 7 membros da Câmara de Regulação. Parágrafo 1º diz que a coordenação da Câmara de Regulação competirá a um juiz auxiliar da Corregedoria, designado pelo Corregedor. Tá? Então, temos um coordenador dessa Câmara, e é um juiz auxiliar da Corregedoria. Parágrafo 2º. Serão designados 2 suplentes que se revezarão quando possível para atuar nos impedimentos dos membros titulares, inclusive aqueles ocasionados por necessidade de serviço. Então, tem 2 suplentes, né? São 7 titulares, portanto, e 2 suplentes. Artigo 220-H. Compete à Câmara de Regulação deliberar sobre todas as atividades do agente regulador, especialmente aquelas do elenco dos artigos 220-D e 220-E deste Código, assim como propor soluções e ações para promover os objetivos do SERP e dos operadores. Então, aqui temos a competência precípua, né, da Câmara, que é deliberar sobre todas as atividades do agente regulador e especialmente aquelas elencadas nesses artigos. Parágrafo 1º. As deliberações, propostas de portarias, ordens de serviço, ofícios circulares e decisões administrativas com caráter normativo da Câmara de Regulação serão submetidas ao Corregedor Nacional de Justiça para homologação. Então, veja que é necessária a homologação do Corregedor Nacional de Justiça com relação a todas essas deliberações, então, propostas de portarias, ordens de serviço, atos administrativos em geral, né? Ofícios circulares, decisões administrativas com caráter normativo. Tudo isso passa pela homologação do Corregedor Nacional de Justiça. O que limita até certo ponto, até onde aqui essa Câmara de Regulação pode atuar, né, sem um acompanhamento. Parágrafo 2º. O Corregedor Nacional de Justiça poderá delegar a juiz auxiliar da Corregedoria Nacional a homologação dos atos deliberativos e a assinatura dos atos correspondentes, no todo ou em parte. Artigo 220-I. Os atos e decisões propostos pela Câmara de Regulação, uma vez homologados, serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico para que se dê publicidade e tenham vigência.
Subseção 4.3 vai tratar do Conselho Consultivo, que é o último órgão, então, do agente regulador. Tá? Artigo 220J, o Conselho Consultivo do agente regulador será integrado por 11 membros designados pelo Corregedor Nacional de Justiça. Então, agora não são mais 7. Né? Os 7 é lá na Câmara de Regulação, aqui no Conselho Consultivo são 11. 11 membros, e da mesma forma serão nomeados, aí serão designados pelo Corregedor Nacional de Justiça, que já vimos é um ministro do STJ. A coordenação, parágrafo 1º, a coordenação do Conselho Consultivo competirá a um juiz auxiliar, mesma coisa. Parágrafo 2º, as designações recairão preferencialmente sobre nomes com notório saber nas áreas do direito registral e imobiliário, civil das pessoas naturais, de título de documentos e civil das pessoas jurídicas, notas e protestos, da administração pública, da gestão estratégica, da tecnologia da informação e da proteção de dados. Veja, então, que essas designações aqui para compor, então, o Conselho Consultivo, né, deve recair aqui em pessoas que tenham um notório saber aí em todas essas áreas do direito registral e notarial. Parágrafo 3º, na forma do regimento interno do agente regulador, a função do Conselho será planejar e propor diretrizes para o funcionamento do CEP, dos operadores, além de promover estudos, sugerir estratégias e formular propostas em geral a fim de que sejam apreciadas pela Câmara de Regulação, sempre visando aos fins estatutários. Então, fazendo um breve apanhado aqui, temos o agente regulador. Fazer o mais certinho que eu conseguir, tá? E aí temos a Secretaria Executiva. Temos a Câmara de Regulação. E temos, finalmente, o Conselho Consultivo. Muito bem. No que se refere, então, à Câmara de Regulação, vimos que tem 7 membros. E o Conselho Consultivo possui 11 membros. Então, lembrar aqui do STF, né, que também tem 11 membros, Conselho Consultivo, e a Câmara de Regulação tem 7. Ok? Para as disposições finais, artigo 220-K, não são remunerados quaisquer dos serviços prestados pelos integrantes da Câmara de Regulação e do Conselho Consultivo do agente regulador, constituindo suas atividades de serviço público voluntário de relevante interesse público. Parte importante, né, na ausência, então, de remuneração para qualquer dos serviços prestados na Câmara de Regulação, Conselho Consultivo, não vai ter remuneração para essas pessoas que participarem. Seção 4 das disposições gerais. Os operadores observarão as disposições estatutárias e as orientações gerais editadas pela Corregedoria Nacional de Justiça para a composição de receitas e execução de despesas, bem como prestarão contas anuais aos respectivos órgãos internos e ao agente regulador, acompanhadas de pareceres produzidos por auditoria independente. Tudo isso visa, portanto, manter, né, uma saúde financeira dessas entidades, bem como autorizar, então, né, a fiscalização por parte do agente regulador. Tudo tem que ser bem acompanhado aqui, né? Composição das receitas, execução das despesas e a prestação de contas. Parágrafo único. A prestação de contas e os pareceres também deverão ser apresentados sempre que solicitados pelo agente regulador. Artigo 222. Os operadores apresentarão ao agente regulador relatórios semestrais de gestão, sem prejuízo dos demais deveres tratados neste capítulo e nos atos próprios da Câmara de Regulação. 223. Aos operadores são aplicáveis no que couber as disposições no artigo 37 e 38 da Lei 8.935. Dá uma olhadinha lá na lei.
Artigo 224. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, ONR, manterá sua organização e governança na forma estabelecida no artigo 76 da Lei 3.465 de 2017 nos atos normativos expedidos pela Corregedoria Nacional de Justiça. Artigo 225. Para viabilizar a consulta referida no artigo 3º, inciso 10, a linha C, item 1 da Lei 14.382, diretamente no CEP, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos tabeliões de protesto, que é o SEMPROT, previsto no artigo 41A da Lei 9.492, será integrada por meio de interface de programação de aplicação. Aí começa a complicar, né, entrar alguns termos aqui de tecnologia da informação, que acho difícil cair uma prova, mas basicamente está dizendo que deve haver uma integração entre o SEMPROT e o SERP. Artigo 226. O intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as serventias de registros públicos e os tabeliões de notas, nos termos dos artigos tais, será feito por meio de interface de programação. Mesma coisa, né? Mesma coisa do acima, mas aqui não é tabelião de protesto, e sim tabeliões de notas. Artigo 227. As entidades representativas de caráter nacional já constituídas em 1º de fevereiro de 2023 deverão, até o dia 2 de maio de 2023, instituir os pertinentes operadores nacionais na forma deste código. Tudo isso já foi feito, tá? Embora tenha esse prazo aqui, já estão todos constituídos, né, os operadores. Artigo 228. No prazo de 15 dias da composição do ONRCPN e do ONRTDPJ, aqueles que integrarão o Comitê Executivo de Gestão do ONSERP apresentarão proposta de estatuto para homologação pela Corregedoria de Justiça. Beleza, tranquilo, aqui não precisa explicar nada. E parágrafo único. Após a homologação, o Comitê Executivo de Gestão realizará a constituição jurídica do ONSERP na forma disciplinada nesse Código de Normas. Ok? Muito bem, então. Essa aula foi para tratar mais do agente regulador, né? Vimos quais são suas atribuições, suas principais características, os seus órgãos internos. E então fica assim por hora e voltamos na próxima aula aí para continuar tratando da digitalização do serviço. Acredito que terão mais 2 aulas aí, pelo menos. Então, continuemos firmes nos estudos. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima. Valeu!